Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? E mais do que não ser rebaixado, o Corinthians chega numa Libertadores. O Corinthians não teria calendário esse ano. Não teria Copa do Brasil. Não teria nada para disputar, a não ser o brasileiro e o estadual. E aí, com a arrancada, com a colocação no brasileiro, o Corinthians, ok, foi para uma Libertadores, não deu certo, caiu para a Sul-Americana, também não deu certo, mas a Copa do Brasil está aí ainda, ok. Ele manteve o Corinthians disputando. E ainda ajudou a ganhar um Paulista, em que eu acho que ele foi protagonista, sim. Ah, o Yuri foi mais, não sei o quê. Ele foi protagonista, foi. O que ele fez naquela segunda final em Itaquera foi aulas de como se joga uma final contra um time que estava vivo. Não fosse o Hugo Souza pegar o pênalti. Tava vivo, cara. Os caras estavam vivos, era o Palmeiras. Palmeiras vendeu caro demais. E tinha que ter um jogador desse tamanho. Tirem o Memphis de todo esse contexto. Tirem. Façam assim, pega um guindaste, vai lá, sabe aquela máquina de bonequinho? Aquela que tem garras assim, que você vai, né, que você tem que posicionar para descer, pegar o bichinho de pelúcia? Faz o seguinte, tira o Memphis do time do Corinthians, do ano passado e do Paulista. Tentem fazer esse exercício, que ele é só de imaginação, a gente não tem como saber, se o Corinthians conseguiria ter os mesmos resultados, tanto no Brasileiro quanto no Paulista desse ano. Ele é o principal jogador do time, eu acho que os números dele são muito bons, e eu não consigo entender a saída dele, a não ser que o Dorival tenha ficado muito incomodado por alguma postura, por ele ter deixado de correr em algum momento, por ele ter feito corpo mole, na opinião do treinador. O que eu vi foi a única bola que o Corinthians teve próximo de fazer um gol, quando estava 0-0, ter sido uma obra do Memphis, em que o Romero acabou desperdiçando. Aí, quando a gente chega ao final e percebe que o Romero jogou 90 minutos, aí eu vou dizer o seguinte para vocês. Bom, o Romero, tudo bem, né? Esse correu pra caramba, esse se doa. Eu não tô aqui, eu não quero minimizar uma falta de profissionalismo que foi daqui a pouco detectada pelo técnico, e ele tá lá para tomar as suas decisões. E nem minimizar um profissionalismo que o Romero possa ter, que merece todo o respeito por isso. Agora, ele não jogou absolutamente nada, o Romero. Não justifica por questões técnicas o Romero ter ficado em campo 90 minutos. Como não justifica por questões técnicas o Guinegão, com todo respeito ao menino, ao garoto, que está sendo fritado, inclusive, que ia bem na base, mas que está sofrendo no profissional, entrar no segundo tempo no lugar do Memphis. Não faz a menor condição, não tem o menor sentido o Guinegão entrar no lugar do Memphis Depay num clássico no Morumbi. Não faz sentido. Ninguém vai me justificar por questões técnicas isso. É óbvio que o Dorival ficou incomodado com alguma coisa. É óbvio que aconteceu alguma coisa no vestiário que a gente não sabe. Até porque ele não volta para o segundo tempo. O Martínez, que foi substituído, também não voltou. Tá bem, mas o Martínez você até entendia a substituição, né? Agora, do Memphis. Então, se a gente for chegar à conclusão de que o Memphis realmente, não, do jeito que ele está jogando, não serve, eu me preocupo. Eu me preocupo, de verdade. Fora as questões financeiras, que você tem que avaliar mesmo se está valendo a pena, de comportamento por gestão de grupo. Não, peraí, o cara tá faltando a treino, o cara tá reclamando, o cara tá fazendo biquinho, o cara não sei o quê, ok. Nenhum jogador, por mais decisivo que ele seja, ele pode mandar no vestiário, ele pode deixar de se apresentar em treino, ele pode desrespeitar os companheiros, não. Isso eu refuto, inclusive é a minha posição em relação ao Pedro no Flamengo. Não adianta, irmão. Vai, segura na casinha aí, ou nem na casinha, nem relacionado você tá sendo. Não justo, você é ídolo aqui, mas peraí, tem que correr igual aos outros. Isso vale pro Memphis também. E acho que o treinador tem que administrar esse tipo de coisa. O que eu tô olhando é a parte técnica e a resposta do Dorival, que justificou a substituição por questões técnicas. Desculpa. Eu sei que ele citou energia, eu sei que ele falou comprometimento, mas ele botou na conta de muita gente, tá? Não foi só na do Memphis, que ele falou que fez 2, 3 trocas e faria 5, 10 se pudesse, no intervalo.
Mas aí, Dorival, não é só individual. Não é só individual. Você, como treinador, você pode questionar comportamento, atitude, conduta. Tá na conta do técnico. Mas aí nós aqui podemos analisar como é que tá o trabalho do treinador, tecnicamente falando, taticamente falando. Como é que o time foi hoje? Sem um volante protegendo a defesa, com o Félix Torres subindo e não voltando, com a defesa dando espaço e marcando a distância, o Luciano recebendo uma bola, podendo finalizar, pensar na vida, escolher o canto e sair para o abraço. Sem conexão entre os setores, o time desorganizado. Aí no segundo tempo, quando Dorival, por questões técnicas, tira o Memphis, achando que o time vai melhorar. Aí o Rodrigo Garro fica isolado, sozinho. Tem uma bola que o Corinthians vai buscar um contra-ataque, o Garro avança, não tem ninguém do lado dele. Ele passa por um, por dois, por três, acompanha. Sempre 3 jogadores acompanhando ele e ele conseguindo carregar a bola. O Guinegão tá correndo pelo facão lá do outro lado, marcado. O Garro olha, não tem como tocar pra ele, tá cercado, ninguém aproxima, ele perde a bola. Ele olha pro Dorival pedindo socorro, do tipo, caramba! E aí o Dorival abre os braços do tipo, pois é, se vira aí. Porque minutos antes ele tira o Carrilho. André Carrilho, que não estava lá fazendo um grande jogo, longe disso, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Ceará. Então, ele estava desgastado, depois de um mês parado, aí joga um jogo contra o Bragantino, aí entra no segundo tempo contra o Ceará, aí ok, não consegue jogar 90 minutos contra o Morumbi, contra o São Paulo no Morumbi num clássico. Tá bem. Sendo que o Carrilho é, sabidamente, um dos propulsores desse time, mas que está sendo muito subaproveitado pelo Dorival. Ele não consegue, ele matou o futebol do Carrilho, Só que eu jamais tiraria o Carrilho. Vocês acham que o Corinthians está precisando do quê? É de um atacante fera, pá, não sei o quê. O Corinthians precisa de jogador que corre saúde física. Saúde física. E aí tem gente aqui falando, a culpa é do Fabinho agora. Não, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Quem contratou, quem pagou milhões de dólares pelo Alex Santana? Quem pagou pelo Hector? Quem pagou? Oh, filho. Não faz sentido, velho. Félix Torres, aí é da época já lá do Rubão ainda. É inacreditável. Charles, o Corinthians pagou pelo Charles. O Corinthians contratou o Hector. O Corinthians pagou por 2 empréstimos do Thales. Um absurdo quanto pagou para renovar por mais 6 meses com um jogador. Eu nem vou falar aqui. Não adianta, velho. Não adianta. Não adianta. Não tem como. Não tem como, tá? A situação a situação do Corinthians é horrorosa, tá? É horrorosa. Ó, uma pessoa que conhece muito o Corinthians também, não vou ficar dando pista quem é. Samir, vi você falando do Guinegão. Vou te falar. Ele não joga nem no sub-20. Fraco, tropeça na bola, não tem qualidade nenhuma, a não ser correr. Escuta o que eu vou te falar, hein? Guinegão, Nicolas, Dieguinho não jogam no sub-20. São horríveis. Eles estarem no profissional, aí eu vou falar aqui que não posso falar o que ele falou, né? Não tem condição nenhuma. Nada explica eles estarem no profissional. Nada. Tá? Vocês virão. Deixa passar os jogos. Uma mensagem de gente aqui, né? Que eu não vou falar quem é, claro. Mas não é gente de fora, entendeu? Tá? O elenco ainda está lá no Morumbi e o Memphis já foi embora. Já, ó, embarcou. É brincadeira, né, velho? É brincadeira, tá? Informação pra vocês. É importante, tá? O elenco ainda está no Morumbi, zona mista, alguns tomando banho, e o Memphis Depay já tinha embarcado faz tempo do estádio. Com suas seguranças, tudo, embarcou. Salve, fiel corintiana. Apesar de Dorival oficialmente ainda não ter balançado, né? Não saiu nenhuma informação ainda sobre ele balançar, até por causa da multa rescisória gigante, né? Enfim,
já dá pra gente ir comentando, né, quem pode substituir ele, né? A gente não sabe quando ele vai cair, então talvez o cenário mude quando ele cair, né? Mas hoje, né, se ele cair amanhã, Vojvoda seria o primeiro nome aí, tá, gente? Seguido do Tite, né? Porque o Tite ainda tá em stand-by, né? Mas hoje seria o Vojvoda com certeza, tá? É um nome que a Fiel já quer, né? Já pede muito aí nas redes sociais. É um cara que tende a ser bem focado no que faz também, né? Ele fez um bom trabalho pelo Fortaleza, mas aí por problemas internos do clube ele acabou tendo que sair depois. Mas no geral é um técnico que pode sim resolver, né, muita coisa aí que está acontecendo no Timão, que é culpa da comissão técnica, né? Só que, claro, isso não resolve todos os problemas do time. Tem que ter elenco, tem que ter reforços, tem que ter um bom presidente aí para gerir a gente, né? Ou então virar SAF também, que o Ronaldo Fenômeno quer, né? Enfim, vai Corinthians, gente.